Bom dia, queridos. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento social e esse é o nosso Tratando a Alma 50. Chegamos até aqui com a graça de Deus e tem sido um momento muito especial para a minha vida e creio que para de todos vocês também. Nós estamos em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. E diz assim o versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eles vêm logo depois da bem-aventurança que diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A ideia de que não adianta você tratar as águas de um rio se a fonte está contaminada. Concorda? Então, eu preciso ser um limpo de coração para ver a Deus. Sendo limpo de coração, eu consigo ser um pacificador. A fonte tratada terão águas límpidas. Vendo a Deus, serei também filho de Deus. A ideia de que há algo mais essencial que vem antes das nossas atitudes. Algo das nossas entranhas, da nossa natureza, que precisa ser tocado e tratado por Deus. Mas esse é o nosso desafio. Bem-aventurados os pacificadores. É interessante porque Jesus lá em Mateus capítulo 10 diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Parecem textos antagônicos, né? No caso aqui, Jesus está falando sobre a nossa missão, que é viver e pregar o Evangelho e muitas vezes sustentar a nossa fé em Cristo e proclamar essa fé é entrar em conflitos. Na verdade, Jesus mesmo vai dizer que veio nos trazer a sua paz e que a sua paz não é como a paz do mundo. Mas também está nos dizendo em Mateus 10 que os conflitos eles são inevitáveis. Ou seja, faz parte da vida romper, faz parte da vida os dilemas, faz parte da vida conflitar. E principalmente quando esse conflito tem a ver com as nossas entranhas, com a nossa verdade mais essencial, com a nossa fé. 7. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, aqui Paulo fala que devemos fazer de todo o possível para manter a paz. Então, como a gente consegue juntar esses textos todos? Primeiro, Jesus nos dizendo que feliz é aquele que é um pacificador. Esse pacificador será reconhecido como filho de Deus.
mas também diz que há conflitos inevitáveis, que a vida, num certo sentido, é conflitar. Mas agora a Bíblia nos diz que devemos fazer todo o possível para manter a paz com todos e nunca retribuir o mal com o mal, mas sempre com o bem. Eu entendo que tudo isso tem a ver com um conceito de uma paz barata. Porque o pacificador não é um alienado. O pacificador não é alguém que tem um sangue de barata. O pacificador não é aquele que é um dissimulado, que finge não ver o que está vendo, finge sentir o que não está sentindo. Não é alguém como que um sabonete que desliza. Não é alguém inconstante. Não, o pacificador, ele é alguém que tem o seu posicionamento, tem as suas concepções, tem a sua integridade, tem a sua fé. Ou seja, a paz do pacificador não é essa paz barata, de deixa passar, tanto faz, finge que não viu. Não é isso. A paz do pacificador é alguém que vai entender que às vezes será necessário o conflito e às vezes até o corte, mas vai ver isso de forma custosa. Ou seja, é alguém que vai aceitar o perdão. É claro, o perdão mediante um entendimento de arrependimento. O perdão dito da boca para fora, não. Mas também não vai empurrar essa pessoa. Vai muitas vezes calar-se. Vai dar tempo ao tempo. Vai saber criar uma condição para que essa pessoa possa reconhecer o seu erro, se arrepender com sinceridade e ali ter um momento de perdão. Vocês entendem? Ou seja, ele não tem uma paz barata, mas também vê o rompimento como algo muito custoso. Ou seja, ele vai procurar de todas as maneiras tentar manter uma ponte, um laço, para que a pessoa se aproxime de novo. Da mesma forma, ele tem os seus entendimentos da vida, as suas concepções, mas da hora que surge o conflito, uma discussão, ele defende seu ponto de vista, mas respeitando o outro e entendendo que por mais que a sua concepção lhe pareça muito coerente e a verdade, a sua opinião é só uma opinião, ou seja, reconhecer-se como alguém incompleto, furado, limitado, que sabe respeitar uma opinião contraditória. Isso vale para questões doutrinárias ou não. Pensa que a igreja se dividiu e de uma forma incontável em diversas denominações. A igreja cristã como um todo. Porque houve o quê? Uma dificuldade de saber manter o laço mesmo com uma discordância doutrinária. Não é fácil. O pacificador é alguém, então, que vai se esmerar nesse sentido. Não é que ele vai abrir mão do seu pensamento, mas ele vai compreender que o seu pensamento, por mais lustrado que seja, é só um entendimento humano. Vai respeitar o outro, vai se respeitar, vai compreender a limitação do outro e a sua própria. Isso vale, por exemplo, para a doutrina e para a política. Veja hoje em dia o que nós estamos vivendo no nosso país. Famílias estão rompidas, amizades estão rompidas. É incrível porque eu vejo o nosso povo cristão. Muitas vezes conseguimos manter uma proximidade em relação a circunstâncias, atitudes, pensamentos que são claramente anticristãos, que são claramente ofensivos ao Evangelho. Mas quando se fala de política, parece que a gente fica mais ofendido do que se alguém xingasse Jesus Cristo. E aí nós temos presenciado na nossa sociedade, nas nossas famílias, nas igrejas, tanto rompimento, tanta troca de ofensa, tanto distanciamento. Nesse momento, veja como o enfrentamento desse mal
que a Covid-19 também tem sido um espelho que retrata o pior de nós. Numa hora em que tínhamos que estar unidos como sociedade, o que nós temos visto? Uma total desunião, uma competição, um acirramento. Ontem mesmo, domingo, último dia do mês de maio, o que presenciamos? Uma série de conflitos por questões políticas. O pacificador, ele vai ter o seu pensamento, mas ele não vai permitir que essa questão seja uma questão de rompimento. Vai procurar, como diz Romanos 8, de toda maneira manter a paz. Vai entender que muitas vezes há conflito, como diz Mateus 10, mas vai compreender que o seu chamado é para pacificar, para manter a discussão ou muitas vezes encerrar a discussão sem romper os laços. Ou seja, é bem-aventurado o pacificador porque ele vê qualquer rompimento como custoso, mesmo que muitas vezes isso seja necessário. E mesmo quando há um corte, quando há necessidade de uma separação, não faz isso com os olhos cheios de ódio ou de repúdio. Talvez o que machuque lá no fundo não seja nem o entendimento de que você tem que ir por um lado e aquela pessoa que caminhava contigo deve ir por outro. Mas o olhar cheio de repúdio, o olhar de nojo, o olhar de eu não consigo conviver com você. Ou seja, um olhar de quem menospreza. O pacificador não dará espaço para isso, muito pelo contrário. E aí nós podemos ver que esse momento que nós temos vivido é um momento de um grande desafio para nos levantarmos como igreja e trazer uma proposta de conciliação. Que a nossa fala, nas nossas conversas particulares, seja indicando que nessa hora é hora de nos unirmos, de colocarmos essas diferenças num segundo plano, de sermos melhores do que nós somos, de sermos pacificadores. Você concorda comigo? Que se nós estivéssemos unidos como sociedade, se os nossos governantes, os nossos políticos, os nossos agentes públicos, nesse momento, estivessem tendo a grandeza de colocar as suas diferenças momentaneamente de lado, para nos unirmos como sociedade, para termos uma política como o Brasil, uma política inteira de como atacar, de como reagir à Covid-19, muitas vidas teriam sido poupadas. Quando a gente lembra que Jesus disse que uma vida vale mais que o mundo inteiro, talvez a gente precisasse parar um pouco. Ao invés de ficar alimentando essas retóricas de disputa sem fim, nos reposicionarmos como pacificadores nesse momento tão dramático da nossa nação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um dia de pacificadores. Um dia onde a gente consiga ser maior do que nós mesmos, pela força do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, pedimos a Tua bênção para o dia de hoje. Pedimos a Tua visitação nos lares enlutados, sofridos com essa enfermidade, com outras enfermidades, com conflitos de relacionamento, com problemas e questões financeiras gravíssimos. Pedimos a Tua visitação nos hospitais, o Teu renovo de coragem e amor. Aqueles anjos de azul e branco que têm se dedicado a nos tratar. Pedimos, ó Pai, a Tua visitação sobre a vida dos políticos, dos governantes, dos agentes públicos. Ó Deus, promove um quebrantamento em todos, uma união em torno da generosidade, da caridade, da necessidade de salvarmos vidas, ó Pai.
que diante de uma vida que se vai, todos possam relativizar as suas posições e por um momento, cessar uma disputa que nos parece infinda para cuidar do povo, principalmente do povo menos favorecido. Ó Pai, abençoa nossa cidade, abençoa nosso país e o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Esse foi o Tratando a Alma 50. Que legal, maneiríssimo. Vamos continuar em frente até quando Deus nos permitir e for a sua vontade. Um beijo no coração. Tchau, tchau.